Meu pai me deixou nossa casa quando faleceu, mas minha mãe me expulsou para viver com sua nova família. 15 anos depois tentei recuperar minha casa, mas eles me ameaçaram, então chamei a polícia. Tenho 24 anos e preciso começar dizendo que fui expulso de casa por minha mãe porque ela precisava impressionar seu novo marido. Se expulso parece um termo muito forte, podemos dizer que ela me tirou da minha própria casa e me fez morar com meus avós paternos. Tenho boas lembranças da época em que meu pai estava vivo. Infelizmente nós o perdemos quando eu tinha 7 anos. Fiquei arrasado. Eu era muito próximo do meu pai e vê-lo em um caixão partiu meu coração. Ainda me lembro daquele momento com clareza e me entristece até hoje. Enquanto eu ainda estava processando a perda, minha mãe apareceu com outro homem e insistiu que eu o chamasse de pai. Eu disse que não. Não sei se estava certo ou errado, mas não me sentia bem em chamá-lo de pai poucos meses após a morte do meu pai. Depois daquele primeiro encontro, muitas vezes o encontrava no quarto da minha mãe e era difícil ver como ela havia seguido em frente tão rapidamente. Ela nem esperou um ano antes de trazer o substituto do meu pai para casa. Eu não estava pronto para aceitá-lo como o substituto do meu pai. Eu tinha acabado de fazer 8 anos quando eles planejaram seu lindo casamento. Fizeram um casamento enorme para pessoas que já haviam se casado antes, mas isso não era da minha conta. Ela me deixou com meus avós enquanto ia para a lua de mel. Um mês se passou, mas ela não apareceu. Eu ficava perguntando aos meus avós quando minha mãe viria me buscar, mas eles não tinham nenhuma resposta. Então de repente ela apareceu um dia. Fiquei tão feliz em vê-la depois de tanto tempo que corri para abraçá-la, mas ela havia trazido todos os meus pertences para me deixar com meus avós. Fiquei com o coração partido para dizer o mínimo. Morei com meus avós até o ensino médio. Eu era feliz com eles. Minha mãe costumava aparecer às vezes só para me dizer o quanto me amava e se importava comigo. Às vezes eu questionava por que ela tinha me deixado com meus avós se me amava tanto. Ela não tinha resposta e tentava disfarçar dizendo que meus avós estavam ficando velhos e precisavam de ajuda para fazer compras e jogar o lixo fora. Foi muito mais tarde que ela admitiu o verdadeiro motivo. Ela havia dado meu quarto para seus enteados. Bill, o marido da minha mãe, tinha 2 filhos que se mudaram para nossa casa com ele após o casamento. Minha mãe priorizou sua nova família em vez de mim. Era natural que eu ficasse ressentido com ela. Eventualmente parei de procurá-la depois do ensino médio. Me mudei da casa dos meus avós, mas ainda os visito com frequência. Eles foram como salvadores para mim e me criaram. Se não fosse por eles, minha infância teria sido arruinada. Agora, aos 24 anos, depois de trabalhar por um ano em marketing, pensei em começar meu próprio negócio. Eu precisava de capital para isso, então pensei em alugar minha casa. Ah, se eu não mencionei isso antes, tem uma bomba a caminho para minha mãe e sua amada família. Na verdade, a casa em que eles moram pertence a mim. Sim, isso mesmo. Meu pai fez um testamento em seu leito de morte e me deixou cada centavo que tinha, incluindo a casa. Eu era criança quando o advogado dele leu o testamento após o funeral, mas pela expressão no rosto da minha mãe posso dizer que ela não gostou nem um pouco. Mais tarde descobri que ela tentou várias vezes anular o testamento, mas perdeu todas as vezes. Meu pai fez o testamento de forma muito precisa, determinando que a casa seria minha, mas que eu só poderia vendê-la depois de completar 21 anos. Até lá ninguém poderia tocar na propriedade. Meus avós acham que meu pai previu o plano da minha mãe e é por isso que fez um testamento tão rígido. Caso contrário, ela poderia ter me manipulado na infância para dar a casa a ela. No mês passado liguei para minha mãe para informá-la sobre meu plano de alugar a casa, mas ela não atendeu minhas ligações. Esta semana, quando fui visitar meus avós, contei a eles que estava planejando ganhar algum dinheiro extra com a casa. Eles tiveram uma reação estranha. Perguntei o que estava acontecendo e eles me disseram que eu poderia enfrentar muita resistência para fazer minha mãe e sua família deixarem a casa porque a enteada dela está grávida de um adolescente que fugiu de suas responsabilidades. Além disso, Bill perdeu o emprego em tempo integral e está trabalhando em uma loja à noite. Resumindo, eles estão em má situação financeira. Agora, eu realmente não sei o que fazer. Quer dizer, eu também preciso daquela casa agora. Saí do meu emprego e preciso de capital para começar meu negócio. Atualização: a situação ficou bem dramática. Continuando de onde parei, como eu disse, meus avós me informaram que minha mãe e sua família estão passando por um momento difícil, então eles podem não desocupar minha casa. Pensei em informar minha mãe sobre meu plano e dar a eles alguns meses para reorganizarem suas vidas. Antes disso eu estava pensando em dar um aviso prévio de 1 mês, mas dada a situação deles pensei em dar de 3 a 4 meses. Como minha mãe não atendia minhas ligações, fui encontrá-la em casa. A casa não era nada como antes, nem minha mãe. Ambas tinham uma vibe fria. Talvez ela tivesse pressentido o motivo da minha visita. Ao me ver na porta, ela deu um sorriso falso e um abraço sem entusiasmo. Lembre-se de que estávamos nos encontrando depois de quase uma década. Sim, ela parou de me visitar depois que entrei na adolescência. Sim, eu tinha me tornado amargo em relação a ela. Por que não? Mesmo nos encontrando depois de tantos anos, ela nem se preocupou em perguntar como eu estava. Ela não estava interessada em saber nada sobre mim. Era como se ela pensasse: você está aqui, deve ter algo importante que te trouxe até minha porta. O agradador em mim disse: Não, nada importante. Só vim ver como você está. Faz muito tempo. Ela sorriu e disse: Com certeza faz. Seguiu-se uma onda de silêncio por mais 5 minutos, até que me levantei para ir embora. Foi definitivamente desagradável. Não me senti nada bem-vindo. Além da minha mãe, minha meia-irmã grávida também estava em casa e também me deu um olhar muito ruim, como se eu estivesse lá para criar algum tipo de problema. No momento desisti da ideia de retomar a casa. Explorei outras maneiras de conseguir o dinheiro para o meu negócio, mas minha mãe cruzou todos os limites do narcisismo.
Na semana passada foi o 15º aniversário da morte do meu pai. Meus avós realizaram uma pequena cerimônia de oração na igreja. Como eu estava na cidade, decidi fazer uma cerimônia decente alimentando os pobres e dando alguns presentes para crianças carentes. Convidei meus amigos e parentes para a oração, enviei o convite por e-mail para minha mãe também, mas ela não respondeu. Quando verifiquei o histórico do e-mail, descobri que ela não o havia aberto. Este foi meu primeiro e-mail para ela. Pensei que tivesse ido para a pasta de spam ou algo assim. Então apareci na casa dela novamente. Desta vez minha mãe não estava em casa. Minha meia-irmã Brenda atendeu a porta, sem olá, sem cumprimentos. Uma pergunta direta me atingiu. Você está de volta? Qual é o problema? Eu disse que estava lá para ver minha mãe. Ela disse. Com o jeito que falou com você da última vez, você acha que ela quer te ver de novo? Ela disse isso tão diretamente que eu não entendi o que ela quis dizer e falei que estava lá para convidar minha mãe para a cerimônia de oração do meu pai. Ela riu na minha cara e disse que isso foi há séculos atrás, que eu ainda estava agarrado a isso e me disse para superar. Eu disse. Com licença, ele era meu pai, não é da sua conta comentar. Ela revirou os olhos e foi para o quarto. Fiquei sentado lá como um idiota por mais alguns minutos e depois deixei um bilhete para minha mãe na mesa pedindo que ela me ligasse de volta. Ela me ligou no dia seguinte e eu contei a ela sobre a cerimônia de oração. Ela ficou em silêncio por um minuto e depois disse que não poderia ir porque tinha que levar Brenda para um exame médico. Aquilo foi decepcionante. Quer dizer, ela poderia ter dito que tentaria, mas recusar de imediato foi desanimador. Respondi sarcasticamente. Sim, claro, elas são sua prioridade. Não somos ninguém para você. Que seja. Boa sorte criando aquela mulher narcisista e seu filho bastardo. Ela surtou por eu ter usado essa palavra. Eu disse. Por que eu seria legal com ela quando ela foi tão má comigo? Ela zombou dos meus sentimentos para defender a mãe dela. Minha mãe disse que era natural que ela ficasse furiosa. Você não pode falar sobre morte na frente de uma mulher grávida. Você é um idiota insensível como seu pai. No momento em que ela disse isso, eu perdi a cabeça. Gritei com ela que não deveria falar mal do meu pai. Que se alguém era insensível aqui era ela pela forma como falava do meu pai morto. Ela disse. Seu pai morreu há 15 anos. Pelo amor de Deus, supere isso. Eu disse. Claro, do jeito que você fez em semanas ou talvez dias. Quem sabe? Sabe de uma coisa? Você não precisa vir. Meu pai não gostaria da sua oração depois de ver suas verdadeiras cores. Desliguei o telefone dizendo isso. No mesmo dia contratei um advogado e iniciei o processo de envio de um aviso legal de despejo. O advogado levou uns 15 dias para validar o testamento do meu pai e enviar o aviso para minha mãe. Como esperado, quando o aviso de despejo chegou, ela surtou. Aparentemente ela nunca pensou que eu iria tão longe para me vingar dela por não ter comparecido à cerimônia de oração do meu pai. Eu ri da mensagem de voz dela e a bloqueei. Quando ela não conseguiu me contatar em lugar nenhum, apareceu na casa dos meus avós. Eu não estava lá naquela hora. Assim, estou morando com meus avós novamente até colocar minha vida em ordem. Minha mãe pediu aos meus avós para me convencerem a retirar o aviso de despejo. Meus avós são pessoas calmas e legais. Por isso não a expulsaram. Disseram que não tinham nada a dizer sobre isso, que era minha propriedade e que eu podia fazer o que quisesse. A resposta não agradou a ela e ela culpou meus avós por me criarem como um pirralho mimado. Sério? O que ela estava fumando quando disse isso? Perguntei à minha avó porque ela não disse nada à minha mãe narcisista. Meus avós disseram que não queriam se meter com uma mulher assim. Eu disse que quero me meter e que não vou deixá-los morar na minha casa por mais um dia. Dei o aviso de despejo conforme a lei de inquilinos do país, embora eles não sejam inquilinos e não me paguem aluguel. Além disso, sou eu quem paga o IPTU todos os anos, então legalmente tenho o direito de expulsá-los imediatamente. Meus avós são pessoas tementes a Deus e me convenceram a não fazer isso. Disseram que por amor a Deus eu deveria dar a eles um mês para encontrar outro lugar para morar, já que há uma mulher grávida lá e não deveríamos colocá-la na rua. Suspirei e disse que ela também não precisava de ajuda, que era igualmente tóxica. Meus avós disseram que mesmo que ela fosse uma pecadora, o bebê que ela espera não era e que eu não deveria ser cruel com aquela pequena criatura. Eles me convenceram a esperar, caso contrário eu estava determinado a despejá-los naquele mesmo dia. No dia seguinte recebi uma ligação da minha mãe. Ignorei. Ela fez o mesmo comigo quando eu liguei para ela. Ela me mandou uma mensagem para conversar dizendo que era urgente. Respondi para ela que ia verificar minha agenda e para ela me encontrar na casa dos meus avós no meu horário livre. Isso não a agradou. Ela enviou uma longa resposta dizendo que eu estava tentando impor minha autoridade sobre ela. O que eu fiz com o e-mail de 5 parágrafos dela? Nada. Isso mesmo, não respondi. Ela deve ter percebido que eu não ia ceder à pressão dela. Durante toda a minha infância, sempre que eu chorava ou fazia birra para ir para casa, em vez de me amar, ela me repreendia e me pedia para me comportar. Ela me aterrorizava para ser um bom menino e não fazer birra. Esse era o estilo parental dela e funcionava. Para mantê-la feliz e não mexer com ela, eu parava de chorar. Mas depois que ela ia embora, eu ficava emburrado em um canto da casa por horas. Mas agora não mais. É hora de ela ficar emburrada. Mas infelizmente ela não terá um canto para si mesma. Então, ela veio me encontrar e eu deliberadamente a fiz esperar por 1 hora. Ela ficou ansiosa. Pedi aos meus avós para ficarem fora disso. Ela continuou perguntando sobre mim a eles, mas eles disseram que não sabiam e rapidamente voltaram para o quarto. Quando cheguei para encontrá-la, ela me olhou com uma expressão de onde diabos você estava? Estou esperando aqui há 1 hora, mas não disse nada. Me sentei lá com uma cara séria. Pessoas na situação dela teriam tentado me agradar, mas ela permaneceu firme em sua posição. Ela disse: Ok, deixe-me começar. Não posso ficar sentada aqui para sempre. Tenho coisas para fazer. Murmurei baixinho. Ah, claro que tem. Encontrar uma casa é um trabalho difícil. Ela me olhou irritada e disse: O
que é este aviso? Respondi. Está escrito em português. Tenho certeza que você consegue ler? Ou quer que eu leia para você? Ela estava absolutamente furiosa. Jogou o aviso na minha cara e disse que não ia desocupar a casa com base em um aviso estúpido. Depois que ela terminou de gritar, eu disse. Então vamos esperar e testemunhar as repercussões de não seguir a ordem judicial? Ela disse. Eu te dei a luz, não tente me passar a perna. Aquela casa é do meu marido e ninguém pode me expulsar de lá. Eu disse. Certamente um oficial de justiça pode. Eu estava respondendo a ela com calma para irritá-la e ela realmente ficou irritada. Mas no momento em que ela se referiu ao meu pai como seu marido, eu perdi a cabeça. Sério? Você tem a audácia de chamá-lo de seu marido quando você pulou a oração dele dizendo que ele era história? Você não merece a casa dele. Vocês são apenas invasores e eu vou libertar aquela casa de todas as sanguessugas. Ela se levantou e disse que estava sendo legal comigo e que agora eu teria que lidar com o advogado dela. Eu ri e disse. Claro, por todos os meios. Ainda temos 20 dias pela frente. Vamos ver o que mais ele tira da manga. Atualização 2. Consegui a casa depois de muita luta. Como mencionei no meu post anterior, dei um aviso de 30 dias para minha mãe e sua família deixarem a casa. Ela veio até mim e tentou distorcer a realidade de toda a situação. Eu a interrompi e ela foi embora. A próxima série de eventos foi puro narcisismo por parte deles. Você acredita que a enteada dela Brenda veio para cima de mim? E além disso, ameaçou abrir um processo de assédio contra mim? Ela estava usando sua gravidez como carta de vítima, como se pudesse fazer o que quisesse porque estava carregando um filho. Eu disse. Mulher, gravidez não é um passe livre para escapar de suas inconveniências. Ela tentou mexer com meus avós até que mostramos a ela as câmeras instaladas em toda a casa. Eu disse. Mais uma vez que você colocar os pés aqui, vou te prender. Então veio minha mãe para defender sua enteada de ouro. Ela me acusou de abusar e torturar mentalmente a Brenda grávida. Disse que ia me processar por isso. Eu disse. Claro, deixe o juiz decidir com base nas imagens da câmera. Quando ela não conseguiu mais vencer pela força, suavizou o tom e começou a chorar dizendo. O que eu fiz de errado ao te criar para que você se tornasse uma pessoa tão egoísta? Ela começou a se culpar por não ter me criado adequadamente. Na verdade, ela até mencionou meu pai falecido dizendo que era culpa dele por ter ido tão cedo e não ter me dado uma educação adequada. Eu disse. Espere um pouco. Se alguém deve ser culpado é você, não por me criar errado. Porque você nunca me criou. Fui criado pelos meus avós e eles fizeram um ótimo trabalho. Você deveria se sentir culpada por me abandonar, mas sabe de uma coisa? Ainda bem que você não me criou. Vejo como você criou mal a sua enteada. Mencionei a gravidez adolescente dela. Sei que não deveria ter feito um julgamento moral, mas no calor do momento fiz. Naturalmente ela ficou furiosa comigo. Percebi que tinha ultrapassado meus limites. Então fiquei quieto. Depois disso disse que não queria mais conversar, só queria minha propriedade de volta. Eu os deixei morar lá de graça por tantos anos, mas agora eu realmente preciso dela. Tentei fazê-la entender minha situação, que eu havia deixado meu emprego e precisava de dinheiro para começar meu negócio, então eu alugaria a casa. Ela surtou dizendo que eu estava expulsando eles apenas para deixar outros estranhos morarem lá. Eu disse que os outros estranhos iam me pagar aluguel e que se ela concordasse em pagar poderia continuar morando lá. Ela surtou novamente dizendo que eu estava misturando dinheiro com assuntos de família. Eu disse. Não existe família aqui. Você me jogou fora como um monte de lixo e mal me visitava. Meus aniversários, Natal, ação de graças. Você mal aparecia e mesmo quando aparecia me fazia sentir que estava me fazendo um favor. Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe como você, certo? Ela tentou de tudo para me manipular. Gaslighting, culpa e sua raiva usual. Quando ela percebeu que eu não estava cedendo, foi embora. Vocês devem estar pensando que eles desocuparam a casa depois disso, mas não desocuparam. O marido fracassado da minha mãe ainda tinha que entrar em cena. Aquele homem sem noção me enviou uma mensagem de voz. Cara, você não sabe com quem está se metendo. Posso te levantar e te fazer implorar pela sua vida. Um soco na sua cara e você vai esquecer da casa. Apareça na minha porta de novo e vou te nocautear. Aquele cara é grande e adora se exibir. Não sei muito sobre ele, mas meus avós me alertaram para não mexer com ele, que ele é um valentão. Claro que ele é valentão, mas é burro. Ele deixou evidências contra si mesmo ao me ameaçar por mensagem de voz. Não respondi a ele porque queria que um cara maior o enfrentasse, a polícia. No dia previsto para o despejo fui à delegacia e registrei um caso de ameaças. Eu tinha provas sólidas. Meu advogado foi comigo à delegacia e pediu aos policiais que nos acompanhassem no despejo. Inicialmente eles não estavam dispostos a vir. Disseram para ligarmos se eles causassem problemas, mas não queríamos lidar com os invasores sozinhos. Um pouco de dinheiro ajudou a convencê-los e eles nos acompanharam. Quando cheguei à casa com meu advogado, minha mãe, Bill e Brenda começaram a nos xingar. O marido dela até saiu com um taco de hóquei, mas assim que viram o carro da polícia atrás do nosso ele recuou. Os policiais mostraram a eles o aviso de despejo e pediram que saíssem. Eles estavam tão confiantes em me expulsar que nem arrumaram suas coisas. Pediram aos policiais para lhes dar mais um mês. Os policiais olharam para mim e eu disse: de jeito nenhum, não depois de todas essas ameaças. Eles começaram a usar a gravidez de Brenda para ganhar mais alguns dias, mas fui inflexível e disse que não. Recebi alguns olhares estranhos dos policiais, como se eu fosse insensível, mas eu estava seguindo o caminho legal, então ninguém tinha nada a dizer. Eles ainda tentaram negociar um dia a mais, mas eu disse 3 horas a partir de agora. Eles me olharam com amargura. Bill até tentou encostar em mim com os olhos vermelhos. Os policiais gritaram: andando, mais empacotamento e menos olhares. Todos nós saímos depois disso.
Os policiais pediram que entregassem as chaves na delegacia de onde eu as pegaria. Tivemos que pagar aos policiais um dinheiro extra para facilitar isso e valeu totalmente a pena. Quem quer lidar com invasores? Meu advogado sugeriu que eu solicitasse uma ordem de restrição contra eles na propriedade caso eles queiram voltar e assediar a mim ou aos inquilinos. Eles são bem capazes de fazer isso. Nós a solicitamos e os policiais entregaram uma cópia da ordem de restrição a eles explicando as consequências de violá-la. A tensão em seus rostos era evidente. Então, finalmente consegui a casa e a coloquei para alugar. Espero conseguir um bom negócio e começar meu negócio o mais rápido possível. Chega de lidar com pessoas sem noção. Esta será provavelmente minha última atualização, a menos que eles voltem a mexer comigo. Obrigado por lerem e me apoiarem durante todo esse tempo. Próximo relato. Minha irmã tentou dar em cima do meu namorado uma semana antes do casamento dela. Então eu contei para o noivo dela que a deixou no altar. Agora meus pais dizem que arruinei tudo por ciúmes. Minha irmã sempre foi o meu oposto, uma pessoa egoísta e manipuladora que só se importava com seus próprios desejos. Desde a infância nossa relação foi marcada por uma rivalidade intensa alimentada pela diferença de idade de apenas 1 ano e pela falta de intervenção dos nossos pais. Enquanto eu buscava construir amizades e me esforçava nos estudos, ela se dedicava a conquistar a atenção de todos ao nosso redor usando sua beleza e charme para conseguir o que queria. Nossos pais, cansados das constantes brigas e discussões, simplesmente desistiram de tentar nos unir, permitindo que a rivalidade crescesse sem controle. Na adolescência a situação se intensificou. Ela não hesitava em flertar com meus namorados e amigos, criando um ambiente tóxico e doloroso. A cada conquista dela eu sentia uma pontada de raiva e frustração, alimentando ainda mais o meu desprezo por ela. Apesar de tudo, tentei diversas vezes me aproximar buscando construir uma relação mais saudável, mas ela sempre me rejeitava, deixando claro que não tinha nenhum interesse em ser minha amiga ou irmã. Com o tempo aprendi a conviver com essa realidade, mantendo distância e evitando qualquer tipo de contato desnecessário. No entanto, a sombra da minha irmã continuava a me perseguir, pairando sobre cada conquista e cada momento feliz da minha vida. Quando ela anunciou seu noivado, senti uma mistura de inveja e desprezo. Como alguém tão egoísta e manipuladora poderia merecer a felicidade? Mas ao mesmo tempo sabia que não podia deixar que esses sentimentos me consumissem. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma semana antes do casamento descobri que ela estava flertando com o meu namorado. A raiva e a decepção me dominaram e decidi contar tudo para o noivo dela. O resultado foi catastrófico. Ele a deixou no altar, humilhada e destruída. E embora eu sentisse uma ponta de satisfação, também me dei conta do peso das minhas ações. Agora, estou noivo e prestes a me casar, mas a sombra da minha irmã ainda me assombra. Meus pais me culpam pelo que aconteceu, dizendo que agi por inveja e arruinei a vida dela. Talvez eles estejam certos, mas no fundo sei que fiz o que achei que era certo. No entanto, a dúvida e a culpa ainda me atormentam. Será que agi por vingança ou por um senso distorcido de justiça? Será que algum dia conseguirei perdoar minha irmã e seguir em frente com a minha vida? Só o tempo dirá. Melissa, minha irmã, e Theo, seu noivo, estão juntos há 5 anos. Ambos têm 25 anos e se conheceram na faculdade. Ao longo dos anos encontrei Theo diversas vezes em eventos familiares e feriados e ele sempre me pareceu um cara legal e educado. Ele é o oposto da minha irmã, o que sempre me fez questionar como eles acabaram juntos. Antes de Theo, Melissa só namorava caras horríveis e os relacionamentos nunca duravam mais de 2 ou 3 meses. Ela namorou quase 8 caras entre os 16 e 20 anos, o que não é motivo para julgamento. Afinal, ela era adolescente e estava descobrindo a vida. Fiquei surpresa quando o relacionamento deles durou tanto tempo e ainda mais quando Theo a pediu em casamento na festa de aniversário de 5 anos de namoro. Pensei que ela finalmente tinha mudado e estava levando a sério o relacionamento, o que seria ótimo. No entanto, após o noivado comecei a ouvir rumores sobre Melissa de algumas pessoas da escola. Disseram que durante 5 anos de namoro ela se apresentava como solteira para várias pessoas, saía com outros caras e até tinha perfis em aplicativos de namoro. Infelizmente eram apenas rumores e ninguém tinha provas concretas. Não podia contar a ninguém sobre isso, pois não queria ser vista como a fofoqueira da família. Esses rumores só vieram à tona após o noivado, quando ela postou nas redes sociais, causando um rebuliço em nossos círculos sociais da escola. Optei por manter silêncio e torcer para que os rumores sobre Melissa não fossem verdadeiros, pois se fossem, Theo sofreria muito, já que ele estava perdidamente apaixonado por ela. 8 meses se passaram desde o noivado e guardei tudo para mim, planejando continuar assim. No entanto, algo aconteceu e me fez mudar de ideia. Namoro Alex há 2 anos e as coisas estão ficando sérias entre nós. Comecei a convidá-lo para eventos familiares, pois na minha idade estou namorando com o objetivo de construir uma família. Minha família sabe da seriedade do nosso relacionamento, incluindo Melissa. Apesar da nossa rivalidade, somos obrigadas a nos ver todos os fins de semana no jantar em família. Meus pais deixaram claro que apesar da nossa inimizade devemos pelo menos fingir que nos damos bem na frente dos nossos parentes e sermos civilizadas em eventos familiares, jantares e feriados. Meu pai não estava bem de saúde recentemente, então ele impôs essa regra de nos reunirmos todos os fins de semana para jantar. É apenas um dia por semana, por algumas horas, então conseguimos tolerar. Não conversamos entre nós, mas conversamos com nossos pais. É complicado, mas temos que lidar com isso.
Há algumas semanas contei aos meus pais que Alex e eu estamos pensando em ficar noivos em alguns meses, logo após o casamento da minha irmã. Isso mostra o quão sério é o nosso relacionamento, pois embora estejamos namorando há apenas 2 anos, nos conhecemos há mais tempo e fomos amigos por 2 anos antes de começarmos a namorar. Melissa sabia exatamente o quanto eu gostava dele e mesmo assim decidiu dar em cima do meu namorado apenas uma semana antes do casamento dela. Isso aconteceu na semana passada. Meus pais estavam oferecendo um último jantar para todos nós, incluindo Theo e sua família, para celebrar o casamento antes da cerimônia. Era apenas a família e alguns amigos próximos. Após o jantar fui dar uma volta no jardim para respirar um pouco. Quando voltei para dentro de casa ouvi alguém falando em uma voz sedutora na cozinha. Fiquei curiosa e decidi espiar pela porta. Para meu choque vi meu namorado e minha irmã na cozinha. Eu ficaria com raiva, mas a cena era tão bizarra que me deixou perplexa. Melissa tinha literalmente encurralado Alex, que estava com as costas pressionadas contra a parede tentando se afastar o máximo possível. Ela flertava descaradamente dizendo que se ele se cansasse de mim sabia para quem ligar. Fiquei enojada e furiosa. Abri a porta e fiquei parada na entrada com os braços cruzados a encarando e a desafiando a dizer algo. Ela apenas sorriu com ar de superioridade e passou por mim como se nada tivesse acontecido, mesmo sabendo que eu tinha ouvido tudo. Depois que ela saiu, Alex veio até mim e tentou se explicar, mas não precisava. Eu confiava nele e pela situação era óbvio que ele estava desconfortável com o que estava acontecendo. Ele me contou que tinha ido à cozinha pegar uma garrafa de água, mas Melissa o seguiu, fechou a porta e o encurralou, começando a dar em cima dele. Infelizmente não era a primeira vez que isso acontecia. Melissa já tinha tentado seduzir meus namorados várias vezes antes e algumas vezes até conseguiu. Alguns acabaram me traindo com ela e meus pais sabiam disso, mas mesmo assim nos obrigavam a conviver. Sempre que eu ameaçava cortar relações com eles, meus pais me manipulavam emocionalmente. Eu não queria me afastar deles, pois tirando a questão da minha irmã, eles sempre foram bons para mim. Não posso dizer que minha irmã era a queridinha dos meus pais, pois ela também recebia muitas críticas, mas não posso culpá-los completamente. Ela é uma pessoa horrível e isso não tem nada a ver com eles. Eles estavam tentando fazer a família funcionar. Mas depois do que aconteceu na semana passada, decidi que já chega. Mesmo noiva, se ela não conseguia se controlar e ainda queria me atingir, teria que enfrentar as consequências. Eu sabia que não era sobre ela e Alex, mas sobre ela e eu, e sua necessidade insana de me superar e me humilhar. Cansada de tudo isso, decidi contar para minha mãe o que estava acontecendo. Ela foi a primeira pessoa que encontrei depois que Alex me contou o ocorrido. A puxei para um canto, expliquei a situação e contei sobre os rumores que ouvi dos meus amigos sobre Melissa fingir ser solteira, sair com outros caras e trair Theo logo após o noivado. Fiquei chocada com a reação da minha mãe. Esperava que ela me dissesse para fazer a coisa certa, mas em vez disso ela me implorou para esquecer tudo e não contar a ninguém. Fiquei incrédula, pois apesar de tudo meus pais eram pessoas honestas e eu acreditava que me pediriam para fazer a coisa certa, impedir que Theo se casasse com Melissa, já que ela claramente não o levava a sério. Mas ela me implorou para não falar sobre o assunto e fingir felicidade no casamento, dizendo que depois disso o que tivesse que acontecer aconteceria. Essa conversa me fez perder a esperança de que nossa família um dia fosse normal. Melissa era uma pessoa horrível e meus pais, por mais que fingissem ser boas pessoas e amassem a nós duas igualmente, claramente incentivavam o comportamento dela e não faziam nada para impedi-la de se tornar uma pessoa ainda pior. Depois que Alex e eu saímos da casa dos meus pais naquele dia, fiquei frustrada. Eu sempre acreditei que eles acabariam fazendo a coisa certa, mas agora estava claro que independentemente da situação eles sempre colocariam Melissa acima de tudo. Quando chegamos em casa alguns minutos depois, Alex me deu uma notícia que finalmente me animou. Agora eu poderia resolver as coisas por conta própria. Se minha mãe não me deixava contar a verdade para Theo, eu poderia enviar a prova para ele. Alex me contou que sem querer começou a gravar um vídeo quando Melissa o encurralou, pois estava mexendo no celular e a tela não desligou quando ela entrou na cozinha. De alguma forma, ao tentar guardar o celular no bolso, ele começou a gravar e agora tínhamos um vídeo dela dando em cima do meu namorado, uma semana antes do casamento. Imediatamente soube o que fazer. Digitei a lista completa de rumores sobre Melissa que ouvi dos meus amigos após o noivado e anexei o vídeo a um e-mail, enviando para Theo. Não sei exatamente o que esperava que acontecesse, mas definitivamente não era silêncio absoluto. No dia seguinte, Alex e eu esperávamos pelo menos algumas mensagens de algumas pessoas, se não de Melissa ou dos meus pais, mas não recebemos nada. Nossa caixa de entrada estava vazia e as pessoas seguiam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Esperamos por algumas horas na esperança de que algo acontecesse ainda naquele dia, mas ao anoitecer, Alex e eu ainda não tínhamos recebido nenhuma resposta. Tudo parecia normal. Minha mãe até me ligou e tivemos uma conversa normal. Fomos forçados a aceitar que talvez Theo tivesse visto o vídeo e lido o e-mail, mas decidiu ficar com Melissa e ignorar tudo o que dissemos. Não vou mentir, ficamos um pouco decepcionados, pois realmente achávamos que poderíamos nos vingar de tudo que ela fez, mas infelizmente não funcionou dessa vez, pelo menos era o que pensávamos. Uma semana se passou e ontem finalmente fomos ao casamento dela. Ficamos surpresos que ainda estava acontecendo, especialmente depois do vídeo que enviamos para Theo. Tudo estava indo bem e Alex e eu estávamos confusos, já que nada havia acontecido no jantar de ensaio. Os dois pareciam apaixonados e ele não demonstrava nenhuma mudança de comportamento. Ele até nos cumprimentou da mesma forma de sempre.
Comecei a acreditar que talvez ele nem tivesse aberto o e-mail, mas não tive coragem de pedir para ele verificar sua caixa de entrada, pois parecia que o universo não queria que ele soubesse e queria que ele ficasse com Melissa, não iria interferir e causar problemas. Depois do e-mail perdi qualquer esperança, mas ontem enquanto ele estava no altar algo estranho aconteceu. Depois que Melissa fez seus votos foi a vez dele, mas em vez de dizer seus votos ele começou a falar sobre um certo e-mail que recebeu uma semana antes. Alex e eu nos entreolhamos sabendo o que estava por vir, não diria que ficamos felizes, foi apenas estranho e confuso para nós. Ele leu o conteúdo do e-mail e reproduziu o vídeo no microfone. Acho que todos reconheceram a voz de Melissa e de Alex, o que foi constrangedor para nós pois todos os olhos estavam em nós naquele momento. Depois de ler o e-mail e reproduzir o vídeo ele disse que esperou uma semana e pensou sobre o que fazer. Durante esse tempo não falou com ninguém sobre o que viu, mas agora tinha conversado com outras pessoas sobre os rumores listados no e-mail. E acontece que a maioria era verdade. Ele até falou com alguns caras da escola de Melissa e eles confirmaram com fotos que ela realmente tinha saído com eles nos últimos 5 anos enquanto namorava Theo. Agora parecia justo que ele a deixasse. Não havia mais nada a dizer e ele escolheu aquele momento para deixá-la no altar buscando um momento de satisfação e vingança após tudo o que aconteceu. Após o discurso ele saiu e por alguns segundos houve silêncio absoluto. Em seguida Melissa entrou em pânico e ficou histérica. Todos passaram algumas horas no local confusos sobre o que fazer, se o casamento aconteceria ou não. Eventualmente os pais de Theo tiveram que pedir para todos irem para casa após o almoço, o mínimo que podiam fazer pelos convidados presentes. Algumas pessoas ficaram para o almoço, mas Alex e eu saímos assim que pudemos. Mal podíamos acreditar no que tinha acontecido, mas ficamos felizes que Theo decidiu terminar o relacionamento pois ele merecia coisa melhor. Ao chegar em casa não sabíamos o que esperar. No final da noite minha mãe me ligou como eu já imaginava. Ela disse que sabia que fui eu quem enviou o e-mail e me acusou de ser vingativa. Disse que eu sempre tive inveja de Melissa por ela estar se casando antes de mim e que por isso eu tinha arruinado o casamento dela. Ela e meu pai estavam muito decepcionados comigo e disseram que eu era tão ruim quanto minha irmã pois não era só ela que tentava me prejudicar, eu também fazia o mesmo com ela. Talvez por isso nunca nos demos bem. O estrago estava feito e ela disse que seria melhor não nos falarmos por um tempo pois não tinha mais nada a dizer. Fiquei arrasada. Tentei me defender mentalmente, mas as palavras não saíam. Estava muito magoada com o que ela disse e agora me pergunto se sou a vilã da história. Alex diz que não, mas ele é meu namorado. É claro que vai ficar do meu lado. Eu só quero saber se as pessoas acham que sou a vilã por ter contado ao noivo da minha irmã que ela estava tentando traí-lo uma semana antes do casamento? Atualização. Uma semana se passou desde o incidente no casamento e agora tudo que sei é que o casamento não vai acontecer. Segundo informações de amigos, eles terminaram. Melissa está espalhando por aí que eu sou a culpada, mesmo sendo ela quem o traiu durante todo o relacionamento e deu em cima do meu namorado uma semana antes do casamento. Não entendo como a culpa é minha e me recuso a assumir qualquer responsabilidade por isso. Cheguei a acreditar que a culpa era minha por causa da manipulação da minha mãe, mas após refletir e ler os comentários no meu post original percebi que talvez eu tenha tentado competir com minha irmã tanto quanto ela tentou comigo. No entanto, nada justifica o que ela fez. Nunca dei em cima dos namorados dela e nunca tentei prejudicá-la intencionalmente. Competi com ela, isso é verdade, mas nunca me rebaixaria a ponto de dar em cima dos namorados dela para me vingar. Eu jamais machucaria outra pessoa no processo. Isso não faz parte do meu caráter. Mas aparentemente isso não se aplica a ela. Ela é uma traidora em série e eu a expus. Não acho que preciso me sentir mal por isso, pois salvei um cara inocente de ser enganado por toda a vida. Minha mãe só queria fingir que estava tudo bem para preservar a reputação da família, mas não acho que nossa reputação seja mais importante do que os sentimentos de outra pessoa. Se ele tivesse se casado com ela, eles teriam que se divorciar, o que seria muito pior do que o que aconteceu. Eu apenas poupei todos de muitos problemas. Se meus pais ainda querem ficar do lado dela, podem ficar à vontade. Bloqueei eles e se quiserem falar comigo sabem onde moro. Quanto a Melissa, não me importo com o que ela sente, ela não se importa com os sentimentos de ninguém, então não preciso ter essa consideração por ela. Fico feliz que ela esteja infeliz agora. Se não quisesse que Theo a deixasse, deveria ter sido uma parceira melhor para ele. Quero esclarecer algo. Algumas pessoas nos comentários sugeriram que eu tinha sentimentos por Theo e por isso tentei sabotar o relacionamento deles. Quero negar isso. Definitivamente tentei sabotar o relacionamento. Mas foi mais por preocupação com ele do que por ódio à minha irmã. E mesmo que fosse por ódio, não acho que fiz nada de errado. Mesmo que eu tenha feito tudo por despeito, ainda assim levou a algo bom para Theo. E só porque eu queria que algo bom acontecesse com ele não significa que eu tinha sentimentos por ele. Acho que ele é um cara legal e tem um bom coração, mas não somos amigos próximos. Não entendo como as pessoas concluíram que eu tinha sentimentos por ele, é ridículo. Ainda mais porque estou com Alex há 2 anos e o amo mais do que tudo no mundo. Quero me casar com ele e acho que deixei isso bem claro no meu post original. Não sei de onde surgiu essa teoria de que eu tinha sentimentos por Theo. De qualquer forma, achei isso um insulto e quero deixar claro que fiz o que fiz porque achei que era a coisa certa. Já aguentei muita besteira ao longo dos anos e não preciso mais tolerar isso. Não me arrependo do que fiz e se alguém ainda acredita que fiz isso porque tinha sentimentos por Theo, podem acreditar, eu sei quais eram minhas intenções e sei que fiz a coisa certa. A maioria dos comentários me apoia, então não preciso me explicar mais.
Alex e eu estamos felizes e satisfeitos com o resultado. Meus pais não estão falando comigo, mas não importa, pois eles sempre ficariam do lado de Melissa, não importa o quão errada ela esteja. Ela foi comprovadamente uma traidora em série e eles ainda a defendem. Não entendo como isso funciona. Mas não preciso mais tentar me reconciliar com eles, pois deixaram claro que não sou importante para eles, nem fazer a coisa certa. Este é um país livre e todos podemos fazer o que quisermos. Acho que é isso que estamos fazendo. Atualização 2. Já se passaram quase 2 semanas desde que o casamento foi cancelado e Theo deixou Melissa. Hoje finalmente recebi uma mensagem dele. Foi um choque, pois não achei que ele me procuraria para dizer algo, já que, para ser sincera, sabotei o casamento dele e fui a portadora de más notícias, o que não costuma ser bem recebido pelas pessoas. Não éramos exatamente amigos antes do incidente, então não sabia o que esperar, mas fiquei muito feliz que ele entrou em contato. Há algumas horas ele me enviou um e-mail em resposta ao que enviei há 3 semanas antes do casamento. Ele disse que não teve a oportunidade de me agradecer antes porque ainda estava lidando com seus sentimentos e não sabia o que fazer, então me ignorou. Mas agora que tudo está às claras, ele sente que precisa me agradecer por cuidar dele e avisá-lo sobre o comportamento da Melissa. Ele disse que ocasionalmente tinha suas dúvidas sobre Melissa, mas sempre acreditou que as pessoas estavam erradas sobre ela, já que ninguém tinha coragem de confrontá-lo e dar uma visão clara da situação em que ele estava, pois ninguém queria ser o vilão. Eu fui a única pessoa que o procurou e contou a verdade para que ele pudesse tomar uma decisão por si mesmo e pelo seu relacionamento. Ele me agradeceu por isso e disse que não sabia por que eu fiz o que fiz, mas também não estava interessado em saber meus motivos, pois isso arruinaria a situação. Ele só queria me agradecer e deixar isso para trás, o que achei muito gentil da parte dele. Obviamente ainda me sinto mal por ele, pois sei que ele estava apaixonado por Melissa, mas Alex e eu conversamos sobre isso e concluímos que é melhor para ele a longo prazo. Espero que ele encontre felicidade. Atualização 3. Olá pessoal. Esta será uma atualização rápida e feliz. Há 3 meses mencionei aqui que queria me casar com Alex e que estávamos planejando nosso noivado. Bem, finalmente aconteceu há 2 dias. Ele me pediu em casamento e eu disse sim. Vamos nos casar e em alguns dias daremos uma festa de noivado. Não convidei meus pais, pois eles não se preocuparam em nos procurar e acho que nosso relacionamento com eles acabou. Publiquei sobre meu noivado nas redes sociais e eles nem me parabenizaram, mas todos os meus parentes e amigos me parabenizaram. Todos acham que fiz a coisa certa e que meus pais estão sendo horríveis. Não espero mais nada deles. O importante é que estou feliz, assim como Alex, e isso é tudo que preciso agora.